Então, irmãos, como vão? Olá, bom dia para quem está me assistindo de dia, boa noite para quem está assistindo à noite, boa tarde para quem está assistindo à tarde. Mas o importante é, como eu sempre digo, é estarmos juntos, estarmos unidos em amor pelo Espírito e podermos meditar na Palavra de Deus, já que os nossos cultos estão resumidos, reduzidos, melhor dizendo, mas logo, logo, pela misericórdia de Deus, as coisas vão voltar ao normal. Quem sabe mais esse aninho e tudo termina. Aninho que eu digo, 2021. Amados, nós vamos hoje meditar na Palavra do Senhor e eu quero convidar, caso vocês queiram ler. Eu estou já há alguns dias falando dentro do contexto do Sermão do Monte. Não todo o Sermão do Monte, mas estou pedindo a Deus que me faça atentar para alguns itens não só relevantes, importantes, mas que tragam luz para o que está se passando hoje na face da Terra. E então nós falamos sobre sol e luz, depois falamos a respeito da ira, e hoje vamos falar sobre o amor aos inimigos. Olha, coisa brava, né? Amar inimigo, amar amigo hoje já é difícil, imagina amar inimigo, não é verdade? Mas eu vou ler para vocês dos versículos 43 a 48 de Mateus capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente aos seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, queridos, oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai amado e bendito, louvamos o Teu santo nome, Senhor. Sabemos que és Deus santo, puro, verdadeiro, único Deus. És também Deus justo. E Tu tens feito, Senhor, justiça na face da terra. Pena que, como a Tua palavra diz, muitos estão como que com um véu sobre o rosto, não percebendo a veracidade dos acontecimentos, e estão morrendo, estão perdendo suas vidas. Obviamente, Senhor, que já era tempo de alguém dizer, de alguém entender que existe um Deus e que Deus está no comando, e que Deus, quando quer fazer, faz, e que Ele promete fazer justiça e Ele está fazendo. E muitos já partiram, e alguns ainda vão partir, até mesmo nos meios religiosos. Isso não, Deus não está fazendo ainda a separação do trigo e do joio. Deus está mostrando o seu poder. Assim como no passado, quando Ele fazia grandes coisas, Deus ainda faz grandes coisas
porque Ele é Deus poderoso, é onipotente, onipresente e onisciente. É o nosso Deus, é o Deus a quem servimos, é o Deus a quem nós adoramos e é o Deus na presença de quem nós estamos. E nada mais nos resta, para nós que somos seus servos, seus filhos, que nos intitulamos cristãos, nada mais nos resta do que seguir a sua palavra, entender a sua palavra e procurar vivê-la segundo a sua vontade. Então, nesta noite, Senhor, mais uma vez, revela para nós, pelo Teu Espírito, a compreensão necessária daquilo que o Teu Filho Jesus proferiu há muito tempo atrás, mas que são verdades que perduram e que hão de estar em nosso meio até a consumação dos séculos. Abençoa-nos nesta noite, inspira-me com Teu Espírito Santo e usa também do Teu Espírito para fazer a igreja compreender a Tua vontade. Te peço isso, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, voltando ao assunto, como dissemos aos irmãos, há 2 semanas atrás nós falamos que Jesus disse que nós somos sal e luz e nós temos que fazer o possível de honrar aquilo que Ele falou, porque é assim que realmente os filhos fazem, não é? Honrar o que os seus pais determinam e dizem. Depois nós falamos sobre o ensino a respeito da ira, que Deus permite até que nos iremos, mas aconselha que não deixemos a noite se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, segura, controla, entra em harmonia, dizia até entra em paz, vamos dizer assim, com quem está a caminho, antes que o dia termine e a gente parta desse mundo inimigo de muita gente, ou com muita gente sendo nossos inimigos. O que Deus quer é que haja paz. Nós temos que buscar a paz com todos, como diz a palavra de Deus. E a santidade, sem a qual ninguém vê a Deus. Pois bem, o assunto de hoje é um assunto sobre amar os inimigos. É uma palavra que soa esquisito, o mundo não entende isso. Se você falar para alguém do mundo que ele deve amar o seu inimigo, ele vai entrar em pânico. Porque teoricamente inimigo é para ser odiado. Teoricamente, veja bem. Já lá no Velho Testamento, falava que, aliás, Jesus citou aqui, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Para quem não entende, isso está lá em Levítico, está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mas isso é da lei mosaica. Isso é do tempo de Moisés, quando Deus estava não ainda exercendo o amor na salvação das pessoas, mas sim estava mostrando que as pessoas eram pecadoras. A lei do Antigo Testamento, ela tem muito essa finalidade. Primeiro, mostrar que existe apenas um Deus, e não os deuses que o povo de Deus se acostumou a conhecer lá no Egito, né? Uma terra de muitos deuses e poucos juízos, mas que nós éramos pecadores, mostrando através da morte dos cordeiros que é preciso derramar sangue para remir os pecados, e além de mostrar que éramos pecadores, também mostrava um Salvador que viria, o Messias prometido, que veio. O Messias e o Cristo são a mesma pessoa. Então ele veio realmente para nos salvar, para nos remir
derramando o seu sangue, tornando-se o Cordeiro Pascal por nós. E então diz assim o versículo 44: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E aí perdura a interrogação: meu Deus, amar inimigo, orar pelo inimigo. E eu tenho relatos sobre isso, de pessoas a quem eu já preguei a respeito de perdoar os seus inimigos. Me lembro de uma senhora que, no primeiro ano de casado, teve uma birra muito grande com a sogra, e já haviam 40 anos, e ambas sofriam por causa disso. Ela era inimiga declarada da sogra, e quando eu ensinei a ela, através de uma parábola que nós lemos lá no capítulo, aqui também em Mateus, que eu mostrei para ela que assim como Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar também. E eu expliquei para ela uma coisa que quero explicar hoje para vocês. Quando nós temos uma inimizade com alguém, via de regra, é porque guardamos uma grande mágoa sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que foi feito. E aquela inimizade, aquele ódio, mesmo que velado, um ódio que a gente não quer deixar transparecer, mas a gente vive aquele ódio, tira o nosso sossego, tira a nossa paz. A pessoa que curte essas mágoas, curte esse ódio, é uma pessoa que nunca está em paz. Vai dormir e pensa naquilo. Vai sentar à mesa para comer, de repente pensa naquilo. Tem uma conversa com alguém, de repente lembra daquilo e fica falando da pessoa para esse alguém. E uma coisa que muita gente não sabe é que isso leva a ficar doente. Primeiro que é pecado. Primeiro, levando em conta que é pecado. Odiar o seu irmão é pecado. E segundo, quando você está com ódio no coração, toda vez que você lembra do assunto, você passa mal. Quando ficamos tensos, nervosos, o nosso estômago segrega uma mucosa ácida que seria para corroer os alimentos. Mas como não está na hora, às vezes, da gente comer, ou não estamos com comida no estômago, esse ácido é segregado quando ficamos irados e corrói as paredes do estômago e cria a chamada úlcera duodenal. E gente já morreu por isso. Primeiro, tratamento, gasta dinheiro. Segundo, se o tratamento não for bem feito, pode virar um câncer no estômago e pessoas já morreram disso. Então eu penso que quando Deus manda a gente amar o inimigo, tem duas conotações aí. Primeiro, obviamente, o lado espiritual da coisa. E segundo, o cuidado com a nossa própria saúde. Veja que coisa. A nossa própria saúde está sendo defendida quando nós aprendemos a amar o inimigo. Claro que esse amor não envolve o mesmo carinho, o mesmo afeto que haveria se nunca tivesse havido nada entre as próprias pessoas. Mas temos que sacrificar o nosso eu. É aí que Jesus disse: negue-se a si mesmo. A minha vontade era esganar fulano, mas não vou fazer isso. É um semelhante meu, devo amar o meu semelhante. E por aí vai. Nós teríamos tantas coisas a falar, mas infelizmente o tempo é curto. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Quando nós oramos pelas pessoas que nos perseguem, nós estamos também intrinsecamente fazendo bem a nós mesmos. Nós estamos como que dizendo ao nosso eu, à nossa consciência: fulano, para com isso, fulano, você tem que amar. E assim sucessivamente, até ficarmos curados, porque Deus nos trata dessa forma. Para
demonstrarem que são filhos de Deus, perdão, são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Ou seja, quando fazemos isso, nós estamos imitando a Deus. Paulo, certa feita, ele era tão precavido no seu viver em Cristo, que ele teve a audácia é uma força de expressão, a audácia é boa, não é a audácia perniciosa, mas uma audácia salutar, de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar o que é bom, o que é certo, sem nenhum acanhamento, ainda mais imitar o que Deus. Quando você ama o seu inimigo, você está entrando em harmonia com Deus, no sentido em que Deus também ama. Deus ama toda a humanidade. Mas isso não significa que Ele não vai mandar alguém para o inferno. Claro, porque Ele mesmo decretou: o salário do pecado é a morte. Aquele que está em pecado, não se arrepende, não se conserta, vai para o inferno. Se ele morrer nesse estado, vai para o inferno. E Deus está sendo justo. Por que Ele está sendo justo? Porque Ele determinou isso e Ele está cumprindo o que determinou. Cabe ao ser humano, cabe ao homem entender isso e corrigir, se corrigir. Eu, quando alguém me faz mal, eu dentro de mim, mesmo que eu imediatamente não demonstre, se for o caso, mas eu dentro de mim, eu começo a pedir a Deus que gere em mim perdão para aquela pessoa. E eu digo mesmo, e nessas horas, irmãos, eu estou parafraseando, veja bem, o que Jesus falou aos que o estavam matando. Quando Ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles acham que estão matando um homem qualquer, eles não sabem que estão matando o Filho de Deus. Eles não sabem que estão matando o Salvador. Até porque tudo isso estava dentro dos planos de Deus. E nós também, quando as pessoas nos fazem mal, elas não sabem a implicação que isso tem dentro do contexto da palavra de Deus. Que Deus, sinceramente, não se agrada daqueles que fazem mal aos seus ungidos, aos seus filhinhos. Então, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, ou seja, para demonstrar que somos filhos de Deus. Porque Ele, Deus no caso, faz o sol nascer sobre maus e bons. Quando Deus manda sol e chuva, Ele não manda só para os evangélicos, Ele não manda só para os salvos, Ele manda sobre a face da terra. Porque isso é uma prova do amor de Deus até sobre aqueles que são, de certa forma, inimigos de Deus. Porque quem não está em paz com Deus, quem não está em comunhão com Deus, é inimigo de Deus. Pois bem, Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e faz vir chuvas sobre justos e injustos. O que é necessário para o ser humano, eu digo mais, Ele permite que nasça a planta no campo para todos comerem. Ele permite que existam os alimentos para todos comerem. A pessoa, se ele fosse segregar os injustos nesse sentido, eliminava todos eles em pouco tempo. E Jesus ainda disse assim: porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Veja bem essa colocação. Eu amar quem me ama, desculpe da colocação, é moleza, é mamão com açúcar. Amar a quem me ama é simples. As pessoas que me elogiam, as pessoas que me amam, que têm um certo carinho, uma certa afeição, um certo respeito, uma certa consideração, é fácil amar essas pessoas. Mas eu amar aqueles que rechicolteiam, ou aqueles, como diz a palavra de Deus, que estão escoicinhando contra os aguilhões, aqueles que a gente trata bem, aqueles que a gente quer bem, aqueles que a gente tenta ensinar, e eles saem de porta fora resmungando e falando mal e prejudicando. Amar esses é mais difícil. Amar aqueles que nos ofendem, como alguém certa feita fez, botou
no WhatsApp coisas contra mim que não eram verdadeiras, e Deus pesou a mão e pesa. Amar esses não é fácil, mas eu sempre declarei a eles o meu amor cristão por eles. O amor cristão é o amor de Cristo habitando em nós, fluindo em nós. Não desejar mal. Não temos que fazer cosquinhas nele, não temos que fazer carinhos nele, temos que tratar bem, com respeito, porque são os infelizes, infelizmente. Possa ser que um dia se arrependem, se consertem, outros não, morrem em pecado, e fatalmente morrer em pecado, irmãos, não tem meio termo, não vai para o céu, isso é fatal. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Diz o versículo 46. Os publicanos também não fazem o mesmo? Quer dizer, aqueles funcionários públicos, vejam bem, que quando eram bem tratados por alguém também bem tratavam aquelas pessoas, aos que não os tratavam bem, eles exploravam. Mas aqueles que os tratavam bem, eles provavelmente davam algum carinho, algum afeto. Se saudarem, quer dizer, se cumprimentarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Tem pessoas que dizem isso, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão. Aí os desconhecidos, como é que fica? Eles não se tratam de Pai do Senhor, não dá um bom dia para um estranho, não dá um bom dia para um vizinho, não dá uma boa tarde, não se cumprimentam com carinho, com respeito principalmente. Veja bem, nós somos um povo que vive numa nação diferente do que as nações asiáticas, do que o Israel, por exemplo. O nosso cumprimento aqui é bom dia, boa tarde, boa noite. Mas para nós que somos cristãos, podemos e devemos, depois do bom dia, que a paz do Senhor esteja contigo. Boa noite, a paz do Senhor esteja contigo. É diferente, você cumprimenta e dá uma palavra, então, um desejo de que haja paz naquela vida. Esse é o cumprimento certo. Podem compreender isso? Porque shalom é o cumprimento dos israelitas. Pois bem, o que estão fazendo demais? Os gentios, quer dizer, os incrédulos, também não fazem o mesmo, de cumprimentar só os que os cumprimentam? Portanto, diz o versículo 48 para terminar, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Ó, se é filho de Deus, deve buscar a perfeição de Deus. Alguém já disse, mas eu não sou Deus. Outros dizem, eu não sou de ferro. Claro que não somos. Mas nós estamos cavando, nós estamos lutando, procurando ser melhores. Hoje precisamos ser melhor do que éramos ontem. E amanhã devemos buscar ser melhores do que fomos hoje. Os irmãos podem compreender isso? A cada dia melhorar, porque Deus está nos lapidando. Nós somos diamantes brutos, nós somos diamantes, pedras achadas no chão, vamos dizer assim, e Deus, assim como Ele é o oleiro, lembra que nós falamos sobre isso? Assim como Ele é o oleiro, Ele também é o lapidador dos diamantes. E à medida que Ele vai nos lapidando, lapidar é esmerilhar o diamante para ir dando aquela forma, daqueles losangulozinhos que depois brilham e refletem a luz. Nós somos diamantes sendo lapidados por Deus. E cada vez que nós buscamos melhorar e mudar esse nosso comportamento, nós estamos ficando melhores. Eu só não sou melhor hoje do que no dia que eu nasci, porque no dia que eu nasci não fiz mal a ninguém.
mas foi só naquele dia. Depois já comecei a perturbar minha mãe, que eu queria mamar, queria que trocasse minha fralda. Os irmãos estão entendendo? Todos nós temos que melhorar dia a dia, todos nós temos que buscar. E um bom exercício é começar a ser carinhoso com os nossos familiares, com os nossos conhecidos, com os nossos amigos, sermos mais comunicativos. Às vezes até exageramos, mas é melhor exagerar para o bem do que faltar o fazer o bem. Aí estamos exagerando para o mal. Essa é uma luta constante na nossa vida. Procurar amar a todos, inclusive aqueles que não nos amam. Se você pode compreender isso, diga aí onde você estiver. Glória a Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos agora orar um pouquinho. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque realmente a cada dia a Tua palavra é escrita há muito mais de 2000 anos, no Novo Testamento há 2000 anos, mas o restante da palavra há mais de 5000 anos. Senhor, o que nós sabemos é que não sabemos nada ainda. Cada dia aprendemos mais. Cada versículo que nós às vezes já lemos tantas vezes e não demos a importância necessária, de repente, pelo Teu amor e pelo Teu Espírito nos revela, Senhor, aquilo que realmente é válido para o nosso aprendizado, para aprendermos a viver, para viver em santidade. Senhor, precisamos nos acostumar aqui agora, porque lá no céu vamos ficar juntos. E como é que vão duas pessoas que não se entendem, que não se respeitam, que não se amam, conviver juntos lá no céu se não procurarem se corrigir agora? Está certo que quando o Teu Filho nos levar, Ele nos aperfeiçoará. Até lá ainda estaremos aprendendo muito, mas naquele dia, quando vamos ressurgir num corpo glorificado, tudo será mudado em nós. A mudança foi tão grande no Teu Filho Jesus, que já era perfeito, veja bem, que até alguns discípulos não o reconheceram. Mas Tu nos conheces. E Tu sabes, Senhor, quanto nós desejamos fazer aquilo que Te apraz. Então, Pai querido, ensina-nos, mostra-nos o caminho. A Tua palavra está nos limpando, nos lavando, nos mostrando. O mundo precisa Te conhecer. Por misericórdia, Senhor. Faz alguma coisa por essa nação, faz alguma coisa na face da terra, para que esse povo se volte para Ti. Eu Te peço isso e Te peço, Senhor, dá uma semana abençoada para os Teus filhos, tanto Jardim América como Jardim Primavera. Eu Te agradeço pela saúde do Jorge, Te agradeço pela saúde da Fátima, Te agradeço pelo Afonso, que está lá se recuperando devagar, pela Devanilda e por todos que porventura têm passado por enfermidades. Cuida da irmã Lourdes, Senhor, com aquelas dores que ela sente. Alivia a carga da Tua filha, porque ela é Tua serva. Pai Santo e bendito, hoje, ao terminar essa palavra, dá-nos também uma noite de repouso, dá-me saúde e paz, assim como dá para toda a Tua igreja. Eu Te peço em nome de Jesus, e que a graça do Teu Filho Jesus, e que o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém.